nessa noite eu gostaria de estar meditando com vocês sobre um assunto bem interessante. Eu gostaria de estar me lembrando com vocês qual é a data que nós vamos comemorar, que nós vamos lembrar na segunda-feira. Segunda-feira é dia 7, né? Dia 7 de setembro. E nós, inclusive, até temos um feriado, né? Um feriado prolongado aqui em Curitiba, por causa desse dia 7. E o dia 7 nos lembra o quê? Nos lembra a independência, não é verdade? Então eu gostaria de estar lembrando um pouquinho de história, né, com vocês, e então estar trazendo essa história para esse momento e estar pensando no que essa história, no que a independência pode trazer de ensinamento para as nossas vidas. Eu encontrei, né, que a história que quase todo mundo conhece, essa história, que lá em 1822, Dom Pedro, ele traz, né, aí, um grito para que surja a independência. Mas muito antes desse seu grito, deixa eu verificar, será que o som está ficando realmente bom? Eu acho que eu vou pegar o microfone, né? Tudo é novo, né? Então, inclusive, isso é novo. Eu vou pegar o microfone. Eu acho que o som vai ficar um pouco melhor com o microfone para que possa sair aí na live. Então, amados, lá no ano de 1822, nós encontramos Dom Pedro I recebendo cartas da corte, recebendo cartas para que ele voltasse, para que ele retornasse a Portugal. Eles queriam que Dom Pedro retornasse a Lisboa, que voltasse para Portugal. Por quê? Porque Portugal pretendia recolonizar o Brasil. Eles queriam recolonizar o Brasil e por isso, né, com a presença de Dom Pedro aqui no Brasil, não estava assim tão fácil, ele estava atrapalhando um pouco esse desejo de Portugal. Então eles mandam cartas para que ele retorne a Portugal, mas ele não quer voltar para Portugal, e aí ele inclusive responde negativamente essas cartas, dizendo assim, ele proclama: se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, digo ao povo que eu fico. E logo após ele fazer isso, logo após ele dizer que ele ficaria aqui no Brasil, ele passa a tomar algumas atitudes para se precaver, para conseguir realmente não impedir que Portugal viesse e retomasse e recolonizasse o Brasil. Então o que ele faz? Ele começa a tomar algumas medidas, e essas medidas elas desagradam, mas desagradam muito Portugal. Por quê? Porque ele então começa a abrir caminho para a independência do Brasil. Ele faz o quê? Ele faz uma Assembleia Constituinte. Ele também organizou a Marinha de Guerra e, para completar, ele obrigou as tropas de Portugal voltarem para o seu reino, voltarem para a Europa. Ele determinou também que nenhuma das leis que Portugal, né, mandasse para o Brasil, elas entrassem em vigor. Nenhuma delas entraria em vigor se ele não aprovasse. Ele teria que assinar embaixo para então essas leis entrarem em vigor. E então cada vez mais insatisfeito, Portugal cada vez mais insatisfeita com toda essa situação, né? Ela manda mais uma carta para Dom Pedro quando ele estava em viagem por Minas Gerais, por São Paulo. Ele estava falando com alguns setores da sociedade para que pudesse acalmar os ânimos deles e trazê-los de volta para auxiliá-lo, para se unirem, para se integrarem. E então ele faz o quê? Ele está nessa viagem e então ele recebe mais uma carta. Ele recebe uma carta de ultimato
para que ele então voltasse para Portugal, e essa carta inclusive estava anulando a Assembleia Constituinte que ele tinha promulgado aqui no Brasil. Então ele fica realmente muito insatisfeito, ele fica muito irritado, e ele estava às margens do rio Ipiranga, e então em 7 de setembro de 1822, ele às margens do rio Ipiranga, ele então declara, ele diz: independência ou morte, independência ou morte. Aí talvez nós nos perguntamos, mas o que tem a ver a história da independência do Brasil com a nossa vida cristã, com o cristianismo? Mas na verdade tem tudo a ver. Vejam que o grito que ele deu foi independência ou morte. E é exatamente isso que nós precisamos. Nós precisamos independência do pecado, caso contrário, nós morreremos no pecado, nós sofreremos as influências do pecado e nós então pereceremos e nós morreremos. Então por isso que 7 de setembro e o grito de Dom Pedro, ele tem muito a ver com a nossa vida, com a vida do ser humano, com a vida daquele que quer encontrar salvação em Cristo. Nós precisamos de independência, precisamos a independência do pecado, precisamos nos livrar do pecado. Assim como o Brasil ele estava escravizado por Portugal, assim como o Brasil ele não tinha liberdade de fazer o que ele queria, quando queria e como queria, nós percebemos claramente Portugal vindo e querendo mandar em Dom Pedro, querendo que ele voltasse para lá, inclusive quando ele faz essa constituinte, eles querem anulá-la, enfim, nós percebemos claramente que faltava liberdade. O Brasil, ele era governado, ele era dominado por Portugal, não tinha a sua liberdade. E é exatamente isso que acontece com o ser humano, que não está independente do pecado, ele é escravo do pecado. Ele está preso ao pecado, o pecado o domina, e quando ele está preso, quando ele está dominado pelo pecado, quem está por trás do pecado é o inimigo das nossas almas, é Satanás, é o diabo, é o capeta, é o cramunhão, é o bicho ruim, que ele está por trás do pecado, nos governando, dando ordens, nos levando a fazer aquilo que ele quer. Por isso que nós precisamos de independência, para que nós não venhamos a morrer. Quando nós olhamos para o texto que está lá em Romanos, quando nós olhamos para o texto de Romanos capítulo 6 e o verso 23, nós vamos encontrar escrito assim, Romanos 6, 23 diz assim, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Porém, o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, esse texto de Romanos 6, capítulo 6, versículo 23, ele é muito claro em nos mostrar que o grito de Dom Pedro tem tudo a ver com a minha vida e a sua vida. Precisamos independência, precisamos nos livrar do pecado, por quê? Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Porém, o texto também diz que em Cristo Jesus nós recebemos de Deus um presente maravilhoso, algo que vem de Deus, algo que é gratuito, que é a vida eterna. Vejam que coisa linda, que coisa maravilhosa, enquanto nós percebemos que Portugal queria escravizar o Brasil, mas então levantou-se um homem, levantou-se Dom Pedro dizendo, não, nós queremos independência, nós queremos ser livres. Assim acontece, o homem, devido ao seu pecado, ele está preso ao diabo, está escravizado por Satanás, mas Jesus Cristo, ele dá o grito para a nossa liberdade lá na cruz.
né? Dom Pedro gritou, mas Jesus Cristo fez muito mais do que ele. Jesus Cristo entregou a sua própria vida na cruz para que nós pudéssemos nos ver livres da escravidão do pecado, pudéssemos ser livres para estar nos braços de Deus, para viver para Deus e não mais para o pecado. Vejam que coisa linda, mas isso só é possível através de Jesus Cristo. Assim como o Brasil ele ficou livre depois do grito de independência que Dom Pedro deu, nós só podemos ser livres porque Jesus Cristo morreu em nosso lugar. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, nós ainda estaríamos perdidos. Se Jesus não tivesse colocado, não tivesse morrido em nosso lugar, nós ainda estaríamos sobre a influência do pecado, ainda estaríamos escravizados pelo pecado, o nosso salário ainda seria a morte. Então por isso que é tão importante nós darmos esse grito. Nós, cada um de nós, todo ser humano precisa dar esse grito, dizer independência ou morte. Por quê? Porque se nós não formos independentes através de Jesus Cristo, o certo é a morte. O texto é muito claro. O texto é muito claro, diz, porque o salário do pecado é a morte. Não tem outro pagamento. Todos aqueles que estão no pecado estão condenados à morte. Todos aqueles que estão envolvidos por Satanás ficarão eternamente distantes de Deus. Mas o texto não para por aí e ele continua sendo muito claro. Que ao mesmo tempo que o diabo nos aprisiona ao pecado, que era a nossa morte, o texto diz que Deus nos dá o presente da salvação e da vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vejam que coisa linda, que coisa maravilhosa. Como nós podemos olhar então para o dia de 7 de setembro, olhar para a independência do Brasil, olhar para a independência do Brasil, olhar para essa data comemorativa e ao mesmo tempo nós podemos trazer para as nossas vidas, podemos trazer para a nossa vida cristã a liberdade que está em Cristo. Não precisamos morrer, podemos sim ser livres em Jesus. Então que possamos olhar para esse texto, possamos realmente meditar nesse texto e possamos contar para tantas e quantas pessoas nós pudermos. Vejam como nós podemos pegar alguma coisa que acontece à nossa volta, assim como Jesus fazia muitas vezes. Jesus pegava de algo que as pessoas conheciam, de algo que as pessoas tinham um contato, né? Jesus através das parábolas, através da plantação, através de criação, através de tantas coisas, através do sal, através da luz, ele pegava essas coisas e então trazia um ensinamento espiritual para a transformação da vida do ser humano. Assim também nós podemos hoje olhar para 7 de setembro, podemos olhar para a independência do Brasil e tirar um ensinamento espiritual para as nossas vidas. E nós podemos até usar esse conhecimento, nós podemos chegar para as pessoas que nós temos amizade, que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus, e nós podemos partir desse algo tão conhecido que é a independência do Brasil, o grito de Dom Pedro, e dizer que muito mais do que Dom Pedro, Jesus fez por nós, muito mais do que ele trazer a independência para o Brasil, Jesus, através da sua morte na cruz, ele trouxe a salvação para mim, para você e por todos aqueles que estão nele. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, que possamos realmente olhar para esse texto, possamos nos lembrar da independência do Brasil, possamos lembrar do texto de Romanos capítulo 6, versículo 23, e possamos falar para tantas e quantas pessoas nós pudermos, para que elas possam encontrar salvação em Jesus Cristo, para que possam encontrar independência
para que não morram. Amém, amados? Que possamos, então, através desse texto, possamos, agora orar e pedir que o Senhor nos ajude. Que Ele nos ajude a realmente permanecermos salvos e também levarmos a salvação àqueles que ainda estão perdidos, aqueles que ainda não conheceram a independência do pecado e infelizmente ainda ainda estão com o seu salário a morte porque estão no pecado. Então vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar pelo teu amor e pela tua graça. Queremos te pedir, Senhor, nos ajude a realmente reconhecer que somente no Senhor nós podemos nos ver livres do pecado. Nós podemos encontrar a independência, não mais ser escravos do pecado, não estarmos mais aprisionados pelo inimigo das nossas almas, mas sim, possamos ser livres para corrermos para os braços de Deus, sermos livres para receber o dom maravilhoso de Deus através da morte de Jesus na cruz, que é o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a viver salvos, a viver realmente essa salvação que foi providência de Jesus para nós, mas que não venhamos a ficar apenas para nós, que não venhamos a ficar, Senhor, satisfeitos com a salvação das nossas vidas, com a vida eterna das nossas almas e não preocupados com aqueles que estão presos, com aqueles que ainda continuam sendo escravos do pecado. Deus nos ajuda, Senhor, assim como Dom Pedro ele trouxe através desse grito de independência, ele trouxe liberdade para o Brasil de uma forma ainda muito maior e muito melhor. Jesus nos trouxe a independência e o perdão dos pecados. E, Senhor, nos ajude a levar essa mensagem. Nos ajude a levar, Senhor, essa história, Senhor. Quantas pessoas, praticamente todo o brasileiro conhece essa história. Sabe, decora e salteado porque estuda na escola, porque a cada vez que chega o dia 7 de setembro, lembra que o Brasil chegou à independência por causa do grito de independência que dizia independência ou morte, que a partir dali nós chegamos à nossa independência. Mas, Pai, que nós possamos levar a mensagem que é muito melhor do que essa, a mensagem de Cristo Jesus, a mensagem de Deus, que possamos levar a história de que um dia Jesus Cristo foi até a cruz. E na cruz Ele conquistou a nossa salvação. Ele conquistou o perdão dos nossos pecados. Pai, eu te peço, Pai, no nome santo de Jesus, que no nosso Brasil, a morte de Jesus na cruz e a possibilidade de salvação possa ser uma história muito mais conhecida do que a história da independência do Brasil e o grito de Dom Pedro, Pai. É o que eu te peço. Nos ajude, Senhor, a ecoar essa mensagem. Nos ajude, Senhor, a levar essa mensagem, a levar esse evangelho, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar de uma forma toda especial a minha e a sua vida. Nós que já somos independentes, que já fomos libertos do pecado, que possamos levar essa mensagem de vida e de transformação àqueles que infelizmente ainda estão presos ao pecado. Amém? Que Deus nos abençoe.